Olá, aqui é o Rodney e eu vou mostrar para você o funcionamento e as configurações do meu sistema Points. Antigamente, quando eu fazia os meus trades diários em dólar futuro, eu controlava todos os pontos que eu considerava importante manualmente. Eu punha numa planilha, eu punha numa linha no gráfico, ou até anotava num papel. E aí eu anotava as máximas dos dias anteriores, as mínimas, os fechamentos, os ajustes, que são bastante importantes. E tudo que eu achava que era importante, eu anotava. Estes eram os pontos que eu colocava. E além disso, eu tinha uma outra coluna, uns outros pontos, que eu chamava de meus pontos. Esses meus pontos, eles eram baseados em brigas de preço, então player defendendo o preço, lotes grandes acontecendo durante o dia, regiões que ficam travadas. Então eu anotava essas duas colunas, vamos dizer, numa planilha, os meus pontos e os pontos fixos, que são as máximas, mínimas, ajustes anteriores. Qual era a minha dificuldade disso? A minha dificuldade disso é que, primeiro, toda rolagem eu tinha que alterar todos esses meus pontos. Então tinha um baita trabalho para fazer. O segundo é que ficava muito ponto de fora. Por exemplo, a máxima dos últimos 3 dias eu pegava. Só que amanhã a máxima do D-3 já não vai existir mais na minha planilha. Então eu tinha que tirar essa máxima de 4 dias atrás e colocar de ontem. Então todos os dias me dava um trabalho danado. Então na minha pré-abertura de mercado eu levava aí 40 minutos para eu conseguir chegar nos pontos que eu ia trabalhar durante o dia. E hoje eu tenho tudo isso automatizado. E melhor, eu tenho automatizado e sem erro. Por que eu digo sem erro? Por exemplo, já teve vezes no passado que o preço estava caindo e eu queria fazer uma compra na contratendência e de repente eu estava lá comprando no 30 e o preço parava no 33 e não chegava e aí subia e eu não peguei o trade. E depois eu ia olhar e eu percebia que tinha 2 ajustes anteriores que eram bem mais antigos que estavam ali. E por isso que parou. Só que para mim não dava para ficar controlando ajustes muito antigos, porque era muito trabalho. E hoje eu tenho tudo isso automatizado e na minha mão. Então, eu digo que a Points, ela é hoje o meu GPS do mercado. Ela me dá tudo que eu preciso para eu conseguir fazer meu trade. E melhor, sem trabalho nenhum. Tá tudo pronto para mim, eu só digo que informação eu quero. E eu vou mostrar para você agora como que é possível configurar a Points e como que é possível, na sequência, eu vou mostrar um operacional, como que é possível utilizar a Points no operacional. Então, começando aqui nessa tela, vocês vão perceber que eu tenho 2 áreas. Esta área, que é a configuração, isso daqui não vai aparecer para você durante o dia, durante o trade. Isso daqui você faz só quando você quer mudar a configuração, você vai no painel dela, entra em configurações e vai aparecer essa tela. O que vai aparecer para você no tempo todo é esta tela da direita. Então esta tela da direita é a tela onde eu enxergo os pontos, onde eu enxergo o preço. Vale salientar a princípio que a Points ela não precisa de plataforma para rodar. Você não precisa ter trade, não precisa ter profit, não precisa ter nada. Ela funciona sozinha, ela mexe os preços sozinha e ela dá os pontos sozinhos, tá? Você não precisa alterar nada. Uma coisa importante de se falar é que ela é totalmente configurável. Eu coloco a informação que eu quero aqui. Então vamos ver um exemplo. Aqui do lado eu tenho algumas informações. Então, ajustes anteriores, aberturas, máximas, mínimas, fechamento, PTAX para quem utiliza, follow-up diária, follow-up semanal, follow-up mensal
dólar à vista, para quem gosta de ver a referência do dólar à vista, e pernas de juros, para quem utiliza isso também. Vale salientar que no meu operacional, eu não utilizo as pernas de juros e eu não utilizo PETAX no meu operacional. Eu só olho o PETAX no dia de rolagem. Mas tem aqui porque algumas pessoas usam e gostam. Então tá tudo bem. Você tem que usar no seu operacional o que você acha que te ajuda. E aí, tirando agora essas referências, primeiro vamos falar em cores. A Points é totalmente personalizável. Então você pode, por exemplo, eu posso, por exemplo, colocar o ajuste, ó, o texto em rosa e deixar a caixa em preto. E aí você vai perceber que aqui tem um ajuste anterior, rosa e preto. Ou até eu posso colocar, como está a follow-up aqui, ó, o texto em branco e a caixa em azul. E aí, se você olhar a planilha do lado aqui, o follow-up está em caixa azul e texto branco. Então você personaliza as cores de acordo com a sua preferência. Isso parece um negócio simples e bobo, mas não é, porque a gente acostuma com as cores. É muito mais fácil para eu enxergar, por exemplo, um ajuste em rosa, porque eu já estou acostumado com ele em rosa na planilha, do que eu ficar pensando o que é, se ele está em verde, se está em azul. Se fosse todas as mesmas cores, eu precisava ficar lendo. Então é intuitivo. Isso com o tempo vira intuitivo e você consegue aproveitar isso rapidamente. Seu cérebro pensa rápido com as cores. Perfeito. Então vocês perceberam aqui que cores você consegue fazer o que você quiser na questão dos pontos. E aí nós temos o que mais? Nós temos a quantidade de dias que eu posso configurar cada setup desse daqui. Então, por exemplo, 30 dias, ajustes anteriores de 30 dias. Ou até abertura de 3 dias, máximas de 3 dias. Ô Rodney, quanto que é o certo utilizar? Depende. Depende se o mercado está consolidado, depende se o mercado está em tendência. Aberturas máximas e mínimas, eu costumo deixar 3. Em momentos de tendência forte, eu passo para 7. Em momentos de consolidação, eu deixo 3, chego a deixar 2. Porque daí vai ficar muito ponto, muita máxima, muita mínima junto. Então, não tem certo nem errado, tem o que você se adapta. Eu, no caso, em consolidação, eu procuro deixar 3, 2. Quando entro em tendência, eu chego até 7. Ajustes anteriores, que está aqui. 30 dias no mínimo de ajustes anteriores. Eu gosto de deixar até mais. Coloco aqui 90 dias para eu observar os ajustes anteriores, que eles são muito importantes no meu operacional. Então vamos ver um exemplo agora. Se nós olharmos aqui, nós estamos com 30 dias de ajuste e nós vamos enxergar todos os ajustes até 30 dias. Então, todos em rosa são ajustes 30 dias. Se eu vier aqui e mudar esses ajustes para 90 dias e der salvar, salvei e eu venho aqui na minha Points e atualizo ela com F5. Pode ver, vocês podem ver que apareceu aqui, ó, os ajustes de 84 dias, 82 dias, que não estava aparecendo antes. Só tinha até 30. Então eu vou tirar, vou voltar para 30, vou salvar e vou atualizar a Points. Desapareceram os ajustes anteriores. Então eu posso colocar aqui o que eu quiser de movimentos. Por exemplo, PETAX, muita gente gosta de olhar. Agora é 10h30 da manhã, já saiu a primeira PETAX do dia. Está aqui a primeira PETAX do dia, saiu no 71 em cima de um ponto meu. A hora que sair a segunda PETAX do dia, vai aparecer aqui também. E notem aqui embaixo que aqui é a segunda PETAX de ontem. Então, quem gosta de acompanhar a PETAX, tem todas as PETAX aqui. Se eu não gosto da PETAX, eu venho aqui na Points, desabilito a PETAX, salvo e atualizo ela
e eu não tenho mais Petax na planilha, tá? No meu sistema aqui do lado direito. Então, vocês podem ver que desapareceu a Petax. E aí, nós temos aqui uns tourinhos. Esses tourinhos, eles são os pontos que eu marco durante o dia como importante, que foram pontos de defesa, de briga, pontos de entrada de lote. E eles são diferentes desses outros ou até próximo de outros. Por exemplo, podem ver que este daqui, ele saiu bem em cima de um ajuste de 10 dias atrás. Já este daqui não saiu próximo de nada. Então, eu tenho esses meus pontos que eu marco durante o dia. E quando eu marcar um ponto aqui, ele é online nesse sistema. Todo mundo que estiver usando vai enxergar esse ponto. Nós estamos implantando para você marcar o seu ponto também. E você conseguir colocar até observações, se você quiser. E aí você vai poder anotar os pontos seus e ter os meus também opcionais, se você quiser deixar ou não. Esses meus pontos, eles são divididos entre amarelo, laranja e vermelho. Todos os amarelos são com uma relevância que eu considero um ponto importante ali. O laranja é um ponto mais importante ainda e o vermelho é uma relevância mais importante de todas. Então, quando tem um ponto vermelho, é um ponto que eu considero muito relevante. E assim, nós temos a configuração da Points. Quando você estiver utilizando a Points, você pode até deixar ela menorzinha aqui na tela, ela fica num cantinho bem pequenininha, eu posso até diminuir aqui, né? Ó, eu posso diminuir aqui e eu deixo ela bem pequenininha se eu quiser. E aí eu configuro tudo que eu quero na tela. Ah, eu não quero, por exemplo, fechamento, eu não quero mínimo, eu não quero máximo, eu não quero abertura e eu não quero follow-up, eu quero olhar só ajustes. E eu venho aqui em salvar, salvo, né? E aí eu vou ter os ajustes na tela, tá? No caso eu não salvei aqui, mas tudo bem, vocês deu para entender. Então, eu tenho aqui tudo que eu quero deixar na tela e tudo que eu quero tirar. E eu configuro tanto cores quanto os pontos que eu quero deixar. Então, dessa maneira, é a configuração da Points. E agora eu vou mostrar para você como que eu utilizo ela no operacional.